Robert Oppenheimer, ao criar uma bomba tão desumana, eu tentava apenas salvar a humanidade. No centro, na floresta de algodão, Oppenheimer estava em sua casa, apreciando o blá 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 de sua primeira filha. A menina havia nascido poucos meses antes, deixando-o eufórico e comovido. Durante sua juventude, Open nunca havia pensado na hipótese de ser pai. Nunca se havia imaginado com uma filha no colo, fazendo tudo aquilo que normalmente faziam os pais. Agora, de repente, era pai de uma bela menina, saudável e forte, a qual havia sido imposto o nome de Catarina. Ele próprio havia feito questão de chamar a filha com o nome da esposa. Uma espécie de delicada homenagem à companheira, uma maneira de agradecê-la por ter amenizado sua solidão. Quando o general Groves foi anunciado, Open estranhou o que queria um general em sua casa. O encontro entre os dois foi demorado e conclusivo. Groves gostou de Oppenheimer e Oppenheimer apreciou Groves. O general era um homem de poucas palavras, que ia direto ao assunto, sem muitos rodeios, estava incumbido de uma missão delicadíssima e tensionava levá-la a termo da melhor maneira possível. O que deveria ser feito seria feito, sem muitas discussões, sem perder tempos inúteis. O grupo de cientistas que seriam reunidos no Centro Y precisava ser amalgamado por um homem de mentalidade aberta, ampla, capaz de reunir e assimilar os esforços de todos. Deveria ser um homem exigente, ao mesmo tempo flexível. Seus conhecimentos deveriam abranger os vários setores da física atômica, numa visão global e completa. E o primeiro encontro com Oppenheimer deu-lhe a certeza de ter encontrado esse homem. Além disso, disse Groves ao cientista, o senhor já é bastante conhecido por quase todos os componentes do grupo que fará parte no Centro Y. Já manteve com eles relações científicas, em muitos casos até amigáveis. O governo decidiu, portanto, confiar-lhe essa missão da mais alta responsabilidade. E Fermi, perguntou Open, Fermi está desenvolvendo seu trabalho em Chicago. Confiamos nele e sua capacidade e brevemente estamos certos disso. Ele realizará a primeira reação em cadeia controlada, aprontando a pilha atômica. Groves o informou detalhadamente a seguir sobre o objetivo do projeto, explicando em poucas palavras a situação política e militar do país, convencendo de que o Centro Y deveria sair a solução vitoriosa da guerra, em que agora também os Estados Unidos estavam mergulhados. Um projeto que, além de altamente científico, era também sumamente patriótico. E Open disse sim. Num segundo encontro à tarde, os dois trataram do assunto mais prático, já traçando as diretrizes do trabalho. O Centro X, disse Groves, surgirá em Oka Ridge, no Vale do Tennessee. No Centro W será construído em Hanford, no estado de Washington. Quanto ao lugar em que deverá ser erguido o Centro Y, antes de tomar uma decisão definitiva a respeito, gostaria de discutir com o senhor. De fato, o Centro Y requer mais cuidados que os outros. Precisamos de uma zona praticamente ilhada do mundo, longe das grandes cidades, fácil de ser circundado por um clima de segurança e de grande discrição. Para isso, pensamos em alguma localidade do Novo México. O general abriu um mapa grande mapa do estado, esticando sobre a mesa com suas mãos fortes e gorduchas, ornamentados por um anel que parecia um olho vermelho. Meus homens, explicou o general, já perlustraram quase todo o estado e chegaram à conclusão que o melhor lugar seria perto de um longo canyon que surge no norte do estado, ao longo do Rio Grande, nas proximidades do Chucas Peak e das montanhas James. Open sorriu, conhecia muito bem aquele lugar. Lembrava do canyon como uma fenda enorme no panorama da região, um lugar inacessível e selvagem, impérfio, árido, com uma temperatura insuportável, sem nenhum horizonte sobre o qual esticar os olhos. Ninguém poderia resistir por muito tempo num lugar assim, especialmente dedicando-se a um trabalho intelectual. Estanfante e complicadíssimo. Então lembrou-se do planalto
Pajarito, que surgiria aos poucos quilômetros do Canyon. Lembrou-se da velha Los Alamos Ranch School for Boys do pequeno lar que amenizava a paisagem. De todos aqueles pequenos edifícios que pareciam formar uma concha em volta de Fuller Ludwig, a casa grande, aqueles pequenos edifícios poderiam muito bem hospedar uma centena de pessoas, enquanto o lago poderia garantir o abastecimento de água necessário às instalações. Existe um lugar mais adequado do que o Canyon, general, disse então a Groves. É no Planalto, logo depois das ruínas das velhas cidades Frígilis. Trata-se de uma velha escola que conheci durante o período em que fui obrigado, por questões de saúde, a viver no Planalto de Pajarito, no rancho de minha propriedade chamada Perro Caliente. Acho o lugar muito conveniente para a implantação do Centro Y. No dia seguinte, Groves e eu foram até Los Alamos de avião, sobrevoaram a região diversas vezes e Groves convenceu-se de que a indicação de Oper era razoável, quase perfeita. Em pouco tempo, com poucas despesas, a Los Alamos Rancho School poderia se transformar num centro científico completamente isolado do mundo. Não existiam cidades por perto e o serviço de segurança, pela topografia peculiar da região, seria facilitado em sua tarefa. Aprovou a escolha imediatamente. Assim, na primeira quinzena de novembro de 1942, os irmãos Pond receberam a visita de um homem alto e imponente que se identificou como representante de um rico homem de negócio do leste, interessado em comprar a escola com edifício e tudo. A Ashley Pond ficou surpreso. Não entendo, disse. Por que deveremos vender a escola? Perguntou. E o que pretende esse seu importante homem de negócio no leste com a compra dessa escola? Perguntava. Não teimou de sua parte. Peg Pond, nós não tencionamos vender a Los Alamos Rancho School. Não é verdade, Ashley? Não venderam, mas venderam. A oferta que receberam era muito vantajosa. E, além disso, no dia seguinte, os dois irmãos receberam a visita de uma personagem muito importante que as convenceu facilmente com poucas palavras e a exibição de credenciais que deixaram os dois ligeiramente assustados, ao mesmo tempo intrigados. Dessa maneira, a escola foi apressadamente transferida para Santa Fé, onde, porém, não teve o mesmo sucesso anterior, acabando de ser fechado poucos anos depois. No dia 30 de novembro de 1942, o general Groves tomou oficialmente posse dos edifícios de Los Alamos Ranch School for Boys. Imediatamente, com engenheiros militares, começou a estudar a readaptação dos edifícios escolares e o sistema de segurança que deveria ser implantado não só nos terrenos da ex-escola, mas também ao longo de toda a região. Enquanto isso, debaixo das arquibancadas do estádio Stake Fields em Chicago, Fermi e seus mais estreitos colaboradores viviam horas angustiantes. A pilha já estava pronta para ser testada e de seu sucesso dependia todo o projeto Manhattan. Um insucesso abortaria imediatamente todo o projeto, tornando inúteis as outras providências, inclusive a construção dos três famosos centros X, W e Y. No dia 1º de dezembro, vários cientistas, até então espalhados pelas universidades do país, chegaram a Chicago para assistir à experiência. E no dia 2 de dezembro, a presença de aproximadamente 20 pessoas, entre os quais Compton, Zillard, Wigner, Way, Addison, Greenewald. Este último, representante da DuPont, afirma que havia colaborado de maneira notável no fornecimento de equipamentos. Fermi deu as ordens necessárias para que no aparelho fosse provocada a reação em cadeia. A pilha funcionou quando a última barra de cádmio foi extraída da pilha, deixando as barras de urânio em contato entre si. Todos pararam de respirar e olhando apenas para os contadores Geiger, que lentamente começaram a pulsar, acelerando aos poucos seu ritmo, até chegar quase à convulsão. Nenhum desastre aconteceu. A reação nuclear foi perfeitamente controlada nos centros X, W e Y poderiam agora cuidar do resto, aproveitar o resultado de Fermi e construir a famosa arma aterradora. Quando Groves e Oppenheimer souberam do êxito de Fermi, ficaram eufóricos, já previram o sucesso, mas a confirmação resultou no alívio, em algo que permitiu o início imediato dos trabalhos do Centro Y e nos dois outros centros de pesquisa nuclear. Imediatamente, Groves deu as ordens necessárias para acelerar os trabalhos em Los Alamos, para construir novos edifícios, para os equipamentos para transportar os velhos edifícios em habitações confortáveis destinadas aos cientistas, que brevemente seriam convocados para trabalhar no Planalto de Pajarito. Para isso, Groves procurou o conselho de Oppenheimer. Quantas pessoas calcula que deveremos hospedar? Perguntou ao cientista. Oppen ficou embaraçado, fez um rápido cálculo mental e chegou à conclusão de que todos não passariam de cerca de 80 pessoas, prevendo algum estado excepcional. Porém, decidiu aumentar esse número. Uma centena, disse. Não mais que isso.
começo de 1943, Los Alamos desapareceu dos mapas oficiais da região de Santa Fé. Nos códigos do projeto Manhattan não existia mais a pequena localidade da Floresta do Algodão, mas apenas um centro chamado Y. A zona inteira foi fechada ao trânsito e foi proibido toda e qualquer excursão turística de civis nas montanhas de James. Ao mesmo tempo, enormes tratores começaram a abrir uma estrada mais transitável, por onde depois os índios dos pueblos vizinhos costumavam se admirar a passagem de longas colunas de caminhões militares encarregados de equipamentos e máquinas incompreensíveis. No mês de março de 1943, começaram a chegar os primeiros e misteriosos hóspedes. Desciam do único trem que parava em Lame, a menor estação ferroviária de todo o Novo México. Desciam de cara esquisita, muitas vezes perturbados e confusos, carregados de malas, quase sempre acompanhados pela mulher e pelos filhos. Imediatamente, 2 militares se aproximavam deles, de cara séria e há muito compenetrado, um rápido, mas escrupuloso controle de documentos. Depois de os recém-chegados eram convidados a subir num enorme carro preto que velozmente se dirigia para Santa Fé. Na cidade, os cientistas eram literalmente descarregados num grande casarão contornável, mais acessível, situado no número 109 da West Palace. Nesse casarão, os 9 hóspedes se encontravam com outras famílias, algumas já conhecidas, outras não. E depois de alguns dias eram convidados a uma nova viagem, desta vez para um dos 5 ranchos que o governo havia requisitado na região. Uma espécie de último paraíso antes da entrada definitiva no inferno do Centro Y. No mês de março foi um período de grande preocupação tanto para Groves quanto para Oppenheimer. A previsão do cientista de fato começou a resultar completamente infundada, absurda. Todos os cientistas requisitados para o Centro Y chegavam com a esposa e os filhos, além dos físicos. Começaram a chegar também os técnicos, o pessoal científico do segundo nível, os trabalhadores genéricos, os operários, os responsáveis pelos serviços comunitários, um número enorme de funcionários e de militares que deveriam garantir a subsistência e a segurança do projeto e dos homens encarregados de desenvolvê-lo. Estamos encrencados, professor, exclamou Groves certo dia, dirigindo-se a Oppenheimer. Durante esse primeiro mês chegaram em Los Alamos mais de centenas de pessoas. Sabe o que isso significa? Significa que devemos ampliar as instalações, respondeu Oppen, rindo ele mesmo de sua absurda previsão. Acho que precisamos construir novos edifícios, transformar a velha escola numa cidade. E assim foi feito. Aos poucos, Los Alamos se transformou numa pequena cidade de verdade, uma espécie de cidade sui generis que parecia mais um campo de concentração ou uma das tantas cidadezinhas dos velhos pioneiros. Surgiram novas barracas de madeira e chapas de metal. Foram abertas ruas que as primeiras chuvas transformaram em rios de lama intransitáveis. Um barracão maior foi destinado à escola, outra menor à lavanderia, uma espécie de armazém ao cinema. Os poucos confortáveis cottages que existiam nos tempos da escola foram ocupados pelos primeiros chegados, entre os quais o próprio Oppenheimer e família. A vida nesse edifício era muito mais cômoda do que nas barracas recém-construídas, pois elas possuíam todos os serviços higiênicos, já instalados durante a administração dos irmãos Pond. Assim, a rua onde eles estavam enfileirados foi batizada de a Rua das Banheiras, um luxo desconhecido nas barracas novas. Onde você mora? Perguntava um cientista a outro. Na Rua das Banheiras, respondia com um sorriso colega. Portanto, merece mais respeito e consideração. Morar na Rua das Banheiras era quase um prêmio, não dos homens, mas do destino. De fato, os velhos cottages da escola não foram reservados aos cientistas mais eminentes, mas aos primeiros chegados, sem nenhuma distinção quanto ao passado científico ou a renome de ocupante. Los Alamos carecia também de gás, portanto, quando o frio desceu das montanhas rochosas e invadiu o planalto, a água congelou nos canos de plástico que enfeitavam as barracas, e Groves foi obrigado a organizar um serviço de caminhões-tanque entre o centro e o Rio Grande. Mas a água do rio não era potável, necessitando de abundantes e generosas doses de cloro, o que lhe emprestava um sabor horrível e nauseante. Isso fez com que todos indistintamente deixassem de beber água, recordando ao uso dos refrigerantes.
Por alguns meses, Los Alamos foi uma cidade em que se bebia única e exclusivamente Coca-Cola. No mês de junho, o centro já contava com 1.900 habitantes, e assim começaram os trabalhos. E com os trabalhos também a vida de rotina. O exército regulou a vida dos habitantes de Los Alamos de maneira dura, cronométrica, sem nenhum desvio. O primeiro toque de sirene ecoava entre as barracas às 7 horas em ponto, servindo de despertador. O segundo às 8, hora em que todos cientistas e não cientistas deveriam estar reunidos diante dos portões da Technical Area, considerado altamente secreto. O ingresso nessa área era permitido somente nas horas pré-determinadas e somente com a apresentação do badge de identificação. Ao meio-dia tocava a sirene novamente, avisando a hora do almoço. O outro toque infernizava a vida do pessoal, chamando de volta ao trabalho às 1h30. Finalmente o último toque às 16h30. Antecipava uma noite descômoda, mas assim, mesmo muito desejado de descanso. O pessoal encarregado da limpeza e dos trabalhos mais humildes era recrutado todas as manhãs entre os índios da região, que se acotovelavam e brigavam diante dos portões na tentativa de ganhar algum dólar. Praticamente os índios se revezavam no trabalho, um dia sim, outro não, com uma constância impressionante. De fato, após receber o pagamento do dia, eles preferiam gastá-lo imediatamente nos botecos sujos e mal cheirosos dos próprios pueblos, embriagantes com consciência de dever, e dando assim a oportunidade a outros índios no dia seguinte tomassem seus lugares nos trabalhos do centro. Na antiga Big House da escola, Groves e Oppenheimer organizaram uma espécie de clube, uma sala de reunião onde à noite se juntavam quase todos os maiores cientistas do centro para comentar os trabalhos do dia ou amenizar aquele inferno de vida, brincando e contando piadas um ao outro. Quase todos os maiores cérebros do mundo assim estavam reunidos todas as noites naquela salinha de madeira e pedra vulcânica, pobre e mal decorada. J. Robert Oppenheimer, Enrico Fermi, Emílio Segre, Klaus Fuchs, Bruno Rossi, James Chadwick, Rudolf Peierls, Edward Taylor, I. Rabi, Eugene Igner, Niels Bohr, John von Neumann, Otto Fischer, Leo Szilard, George L. Juntamente com eles, alguns altos funcionários do centro, o próprio general Groves, o chefe do serviço de segurança, o diretor administrativo, os vários chefes de repartição. Durante 2 ou 3 vezes por semana, para equilibrar aquela maçante reclusão, eram organizados parties e coquetéis na melhor tradição americana, e aos sábados um inevitável baile, uma ruidosa e divertida reação a uma vida de segregação, completamente alienado do mundo. Durante essas noites, todos eles se transformavam, e mais sisudo dos cientistas se encontrava um brilhante divertido, dono de contos extraordinários e de lembranças inigualáveis. Você se lembra, Eugênio, dizia Taylor a Wigner. Lembra-se daquela vez em Göttingen, quando a velha Wanderlich procurou beijá-lo? Perguntava. As mulheres formavam rodinhas, bebericando comedidamente, comentando a moda do momento. Para essas festinhas todas se aprontava com grande esmero, como uma noite de gala no Metropolitan de New York. O aniversário de alguém, cientista, funcionário, esposo ou filho de qualquer integrante de Los Alamos, servia de pretexto para ruidosas comemorações afogadas em centenas de garrafas de Coca-Cola. Querem uma vida melhor que essa? Murmurou de vez em quando Groves a Open. O senhor estava temeroso de que essa forçada e cumprida reclusão se refletisse sobre o poder de raciocínio dos homens. Está vendo como eles se divertem? Perguntava. Eles têm tudo: bebidas, um salão de festa, uma boa comida, um alojamento decente. Um alojamento decente? Ria Oppenheimer. O senhor acha as barracas onde vivemos um alojamento decente? Perguntava. O senhor não mora numa barraca, mora num belo cottage, que até possui banheira. Um grande luxo, general, gozava Open. De verdade, um grande luxo. Quem imaginava que um dia eu teria o grande sorte de morar num cottage de madeira e pedra, provido até de banheiro? Perguntava. Existe sacrifícios indispensáveis, professor? Disse o general, sempre sério e preocupado. Os Estados Unidos dependem do trabalho de todos nós.
Quem se divertia muito nessas festas era Fermi, o cientista mais respeitado pelos colegas que viviam em Los Alamos. Juntamente com sua esposa, Laura, ele formava sempre em sua volta uma pequena roda de colegas, aos quais se divertia em contar anedotas e de vez em quando em se exibir em pequenos jogos de sociedade. Dessa rodinha faziam parte invariavelmente Taylor e Foote, o primeiro brincalhão divertido, o segundo meio calado e sempre pálido, mas pronto a colaborar com uma risada anêmica para a alegria geral. De vez em quando os moços organizavam também alguma representação teatral, ironizando Groves e seus auxiliares com sua mania de segurança, censura, bloqueios, arame farpado, patrulhas e tudo quanto os serviços de segurança haviam inventado para tornar inacessível o trabalho do centro. Além da correspondência, de fato, também os telefones sofriam de um severo e contínuo controle. E a palavra físico havia sido desaconselhada por Groves e banida das conversas. Engenheiro Fermi, dizia Wigner ao cientista italiano, como passou a noite, perguntava. Não me chame de engenheiro, ria Fermi, eu sou uma excelência, não sabia? O próprio Mussolini me honrou com esse título antes de eu fugir da Itália. Mas ele revogou essa nomeação, respondia-lhe Wigner, portanto não é mais excelência, o senhor não é nem físico, mas foi regredido a um simples, anônimo engenheiro, o que pretende? Perguntava. Em maio de 1943, Groves apertou mais seco e todos os cientistas foram obrigados a adotar um pseudônimo. Isso é para maior segurança, explicou a todos o general. Vocês são homens conhecidos, muito conhecidos. A simples pronúncia de vossos nomes poderá levar alguém a localizar nesse centro a maior concentração de grandes cérebros já acontecida no mundo em todas as épocas. Assim, por exemplo, Fermi tornou-se Mr. Henry Farmer, enquanto Niels Bohr escolheu o pseudônimo de Nicholas Baker. Até os nomes nos tiraram, resmungou Fuchs, que havia sido obrigado a escolher um nome ridículo e bem americano. Que diabo querem fazer de nós? Perguntava. Homens inacessíveis, respondeu-lhe rindo Ranko Chivalet, um alto funcionário administrativo do centro. Não perceberam que seus nomes poderiam ser ouvidos pelos índios dos pueblos vizinhos, dos quais pode suspeitar alguma coisa? Perguntava. De vez em quando todos organizavam longos passeios ao redor da floresta de algodão, vigiados por imponentes forças de segurança, visivelmente disfarçados. Os cientistas e as respectivas famílias se adentravam pelo planalto de Pajarito, chegando até as montanhas de sangue de Cristo, áridas no verão e recobertas de neve no inverno. Esse passeio era aguardado com grande ansiedade por Bohr, pois lhe permitia dedicar-se a seu esporte favorito, esquiar sobre a neve. Bohr partia para essas excursões equipado com um gorro de lã vermelho e branco e uma malha felpuda e espessa recebida do presente da esposa de Frank. Taylor, Oppenheimer e Fermi não gostavam de esquiar, mas frequentemente acompanhavam Bohr até onde possível, esperando depois comodamente sentados debaixo de algum pinheiro secular. Taylor costumava levar sempre seu filho, brincando com ele e levando-o por todo o caminho, sobre os ombros robustos. O menino puxava suas orelhas e ele então esboçava um trote ridículo pelos impérvios caminhos da montanha, durante a qual sua barriga sacudia de maneira divertida e esquisita. Está engordando, Edward, gritava-lhe Fermi, ligeiramente atrasado, que andava sempre ao lado da esposa de Oppenheimer, também ele acompanhado por Catharine, pela filha que já havia aprendido a andar. Ficará sem fôlego para trotar até Los Alamos. No verão, o itinerário escolhido pelos passeios era diferente. Quase sempre todos iam para o Canyon dos Frijoles, onde admiravam as antigas ruínas das cidades circulares ou as habitações troglodíticas que esburacavam a rocha. Foi durante um desses passeios que Oppenheimer foi abordado por Hank Chevrolet. Os outros, von Neumann, Fermi, Taylor e Wigner, estavam atarefados em explorar uma habitação Frijoli, enquanto que Reibe, Frisch, Segre e Fuchs haviam preferido sentar à sombra de um longo pinheiro que sombreava o abismo do Canyon. Está cansado, professor, disse-lhe Chevalier, passando um lenço branco sobre a testa suada. Não, respondeu Oppenheimer. Por que deveria estar cansado? Perguntava. Gosto muito de passear, de andar pelos campos. O alto funcionário do centro sorriu. Não me referia ao cansaço físico, professor, murmurou. O cansaço físico faz até bem à saúde. Não faz? Perguntava. Não me referia a outra espécie de cansaço. Não compreendo, disse Oppenheimer. Que espécie de cansaço? Perguntou. O cansaço que a gente sente por dentro, o cansaço de uma vida insatisfeita
e insatisfatória, entende? Ah, exclamou Oppenheimer, sem entender muito bem onde queria chegar o funcionário do centro. Isso mesmo, professor, insistiu Chevalier. Às vezes todos somos atacados por uma espécie de cansaço assim. Isso acontece quando algo nos deixa insatisfeitos, quando trabalhamos e não temos um objetivo de acordo com nossas aspirações e nossas crenças. Sim, disse Oppenheimer, ligeiramente intrigado. Chevalier passou novamente o lenço em sua testa, depois sentou sobre um murinho de pedras antigas e suspirou. O que estamos fazendo, professor? Continuou falando baixinho, de maneira a não ser ouvido pelo grupo, que estava sentado debaixo do pinheiro. Às vezes me pergunto qual será o resultado do nosso trabalho e do nosso esforço, perguntava. E chego sempre a uma conclusão aterradora, não muito alegre. Inclinou-se de lado, arrancou distraidamente uma flor amarelinha e humilde de campo, ficou com ela na mão, imprimiu-lhe um movimento rotatório entre os dedos. Já pensou em nossa responsabilidade? Perguntava. Já pensou em sua responsabilidade muito maior do que a minha? Perguntava. A minha é uma responsabilidade apenas administrativa, não estou criando nada, professor. Mas o senhor? Perguntava. Como encarar seus deveres com o mundo? Perguntava. Oppenheimer sentou-se sobre o murinho ao lado de Chevalier, aproveitando a pausa da caminhada para acender seu longo cachimbo. Eu evito me fazer essa pergunta, Racon. Disse ao funcionário, estou apenas trabalhando em um projeto do governo, tentando auxiliar meu país, fazendo o possível para torná-lo mais forte e potente, bem mais protegido de eventuais ataques inimigos. Mas o resultado disso tudo, professor? Perguntou, insistiu Chevalier. Estamos construindo uma arma terrível, uma arma que aniquilará nações inteiras, povos inteiros, sem nenhuma discriminação. Nós daremos aos Estados Unidos uma força ímpar, um relâmpago dos deuses, dos antigos deuses, algo ainda desconhecido aos homens. E sabe que resultará disso tudo? Perguntava. Uma força unilateral e exclusiva, potentíssima, que dará aos nossos governantes uma arrogância e um poder nunca igualados na história do mundo. E isso é um bem? Perguntava. Não sei, murmurou Oppenheimer. Nunca me indaguei a esse respeito, nunca me fiz essa pergunta, mas deveria fazê-lo, professor. Uma arma como essa que estamos pesquisando não é uma arma como as outras, não é uma arma para ser usada. Acho que deveria servir apenas como arma de dissuasão, como uma espécie de ameaça às ambições de outras nações. Se usada, ela não se limitará a decidir uma guerra, mas transformará a própria face do mundo. E com que direito nós, os Estados Unidos, poderemos nos arrogar essa supremacia, tornar-nos os únicos depositários dessa força imensa? Perguntava. Para a humanidade sobreviver é sempre indispensável um certo equilíbrio entre as potências. Por exemplo, entre um homem potente e um homem miserável nunca poderá existir uma paz verdadeira e duradoura, baseada no respeito recíproco. O potente inconcisamente fará sempre prevalecer sua opinião, se julgará automaticamente o único dono da verdade, enquanto o miserável fraco, ainda que tratado com justiça e objetividade, começará a remoer sua inferioridade, transformando-a aos poucos num sentimento de ódio profundo. E o que acontecerá com as nações, professor? E daí, disse Oppenheimer. Daí acho que essa arma não poderá ser exclusiva dos Estados Unidos, exclamou Chevalier. Acho que outros países também têm o direito de possuí-la. Isso evitará o próprio uso da bomba atômica, pois a potência de um país será equilibrada pela potência de outro, e esse equilíbrio o mundo poderá finalmente encontrar a paz e a compreensão. Oppenheimer se permitiu uma risadinha meio irônica. E qual será esse país que deveria possuir também a bomba atômica? Racon perguntou, já imaginando a resposta. O único que merece possuí-la, respondeu baixinho o funcionário. Qual é o país que está efetivamente voltado para o bem de seu povo? Perguntava. Qual é o país que decidiu realizar de maneira radical uma revolução verdadeira a favor do povo, dos pobres, do proletariado? Perguntava. Esse país hoje é nosso aligado e amigo. Portanto, está excluída qualquer traição. E ele está enfrentando, neste momento, em sua carne, uma ocupação angustiante e terrível. Está lutando como uma fera, tentando parar o avanço das armas hitlerianas de nossos inimigos. Por que não ajudá-los? Perguntou. Esse não é um problema meu, Racon, suspirou Oppenheimer. É um problema da Casa Branca, do Departamento de Estado, dos políticos. Ora, exclamou Chevalier. Os nossos políticos de Washington nunca fariam isso. Eles estão obcecados pelo poder, pela força, e nunca partilhariam esse seu abominável tesouro com outro país, ainda que amigo e aliado. Não, professor, a política é uma coisa suja, que reconhece apenas suas próprias forças e suas próprias razões, pouco se importando
com os homens e com os povos que sofrem. Somente a ciência poderá endireitar tal situação. Somente os homens de ciência poderão amenizar esse sombrio futuro que nos ameaça. O que vocês, cientistas, estão construindo no Centro Y, nessa infernal Los Alamos, não pertence somente aos Estados Unidos, mas ao mundo todo. Eu acho que todos deveriam compartilhar de vossas descobertas. Oppenheimer se levantou do murinho, olhando para Chevalier, ainda sentado, que agora despetalava a humilde florzinha de campo amarela, com seus dedos magros e ossudos. Você é comunista, Hancon? Perguntou ao funcionário. Chevalier jogou a flor na terra avermelhada e sorriu. Essa é uma etiqueta que os capitalistas colocaram a todos aqueles que gostam do capitalismo. Prefiro pensar em mim como um homem que ama o mundo e todos os povos do mundo. Mas eu sou americano, Hancon, disse Oppenheimer, e meu dever prioritário consiste em armar os americanos mais do que os russos e todos os outros povos do mundo. Isso não significa que eu gostaria de ver os outros aniquilados pelo meu próprio povo, mas faço parte de um sistema. Aceitei esse sistema com uma incumbência extraordinária, especial, delicadíssima, e sou obrigado, portanto, a ser fiel a ele. Pelo menos nesse caso específico, os russos não são nossos aliados e amigos. Os russos são nossos aliados e amigos, de acordo. Assim como os nossos aliados, os ingleses, os franceses e muitos outros povos da terra. Mas nós, no Centro Y, não fazemos política, Hancon. Nós estamos apenas trabalhando num projeto científico. Se o que for por nós descoberto deverá ser partilhado com todos os nossos aliados, ou apenas com alguns deles, ou com nenhum, é um problema exclusivo de nossos governantes. Quanto aos russos, eles têm minha simpatia. Minha simpatia, porém, é um sentimento íntimo, que não passa dos limites de minha vida particular. Profissionalmente, não posso me permitir nenhuma simpatia ou antipatia. Profissionalmente, sou obrigado a desenvolver meu trabalho obedecendo às regras que foram impostas para isso pelo governo dos Estados Unidos, ao qual, nesse caso, devo obediência absoluta. Entendido? Perguntou. Chevalier levantou-se do murinho, deu alguns passos tímidos. Entendido, professor, murmurou, fez uma pausa meio sem jeito. Eu espero, todavia, que esse nosso amável e esclarecedora conversa fique entre nós, professor. Depois disso, disse depois, os outros entenderiam? Perguntou. Acho que não, sorriu Oppenheimer. Não entenderiam com certeza, por isso mesmo, finalizou Chevalier. Gostaria que o senhor não repetisse minhas ideias a outros do Centro Y. O senhor entende? Em tudo o que eu disse, não existe nada de trágico ou de comprometedor. Afinal, a Rússia é nossa aliada, não é? Perguntou. Claro, disse Oppenheimer, a Rússia é nossa aliada. O caminho da loucura. No final de 1944, os 100 moradores de Los Alamos, previstos alegremente por Oppenheimer, já passavam dos 6 mil. A velha escola dos irmãos Pond já havia se transformado numa cidade complexa, e a antiga Fuller Ludwig agora estava reduzida apenas a um centro em volta da qual se alastrava um emaranhado de ruas poeirentas e enlamaçadas, franqueadas por edifícios ora altos, ora baixos, desengonçadas, construídas às pressas sem nenhuma estética. Uma cidade cheia de problemas como toda e qualquer outra cidade normal, que já contava com 3 salas de cinema, muitos clubes recreativos e uma vida intensa e agitada. Assim mesmo, era uma vida diferente, estranha. A vida de uma cidade que vivia fechada em si, dentro dos limites rigorosamente estabelecidos pelas autoridades militares, sem nenhum contato com o mundo circundante, regulado por horários inflexíveis e leis severas. O trabalho na technical área prosseguia sem pausa, com firmeza e determinação, completado agora também por turnos da noite, durante as quais os cientistas e os técnicos se revezavam. Resmungando, mas sempre obedientes e solícitos. Com o passar do tempo, de fato, os próprios moradores de Los Alamos haviam percebido que sua permanência na cidade maldita dependia única e exclusivamente da conclusão do projeto Manhattan.
Dessa maneira, quanto mais depressa ele chegasse ao fim, mais depressa eles poderiam voltar para a vida civilizada, para a vida confusa e alegre das grandes cidades, para uma vida cheia de surpresas e de imprevistos. O que acontecia de fato naquela cidade infernal? Perguntava. Nada, absolutamente nada. Um tédio enorme, uma rotina sempre igual, persistente, angustiante, uma espécie de suplício chinês. Cujo objetivo era ignorado pela quase totalidade das pessoas que lá viviam. O segredo da construção da bomba atômica de fato estava circunscrito somente aos cientistas, aos técnicos de nível superior e às altas hierarquias da administração militar. E os segredos atômicos propriamente ditos apenas a um reduzido grupo de cientistas e uma elite de cérebros superiores. O resto da população trabalhava em pequenas repartições estanques e complementares, ignorando que o resultado do seu trabalho depois seria encaixado e aproveitado no projeto bem mais amplo, altamente secreto. A maioria dos próprios físicos, com exceção dos eleitos, não possuía uma visão global do assunto, limitando-se a pesquisas complementares. Oppenheimer se desdobrava como nunca, chefiando aquele grupo restrito de cérebros privilegiados. Estava com pressa de acabar seu trabalho, já estava cansado de Los Alamos e de sua própria tarefa. Catherine estava grávida novamente e Oppen estava convencido de que as condições psicológicas do centro não eram as mais indicadas para que lá nascesse seu segundo filho. Acabaremos em breve, disse certa vez a esposa. Os trabalhos estão adiantados e Peter nascerá na Califórnia, numa bela cidade confortável e viva, confusa. Uma cidade onde não existe toques de sirene nem soldados para nos dizer a hora de acordar e a hora de dormir, onde podemos passear e tudo o que podemos ou não poderemos fazer. Catherine sorriu. Ora, exclamou, como você sabe que nosso segundo filho será homem? Perguntava, como pode estar certo disso? Antecipando-se até o nome. Perguntava, tenho certeza, Catherine. Ele afirmou, sorrindo. De vez em quando é bom ter certeza de alguma coisa, de ter esperança firme, algo que não nos deixe desiludidos. O segundo filho de Oppen, assim como ele havia previsto, nasceu um homem e foi chamado Peter. No dia 12 de abril de 1945, o presidente Roosevelt morreu. Estava em Warm Spring, gozando alguns dias de férias e pousando para um retrato, quando repetidamente foi acometido por uma hemorragia cerebral. O anúncio de sua morte estourou como uma bomba, tanto na América quanto no mundo inteiro. A Alemanha de Hitler já estava agonizando, quase que totalmente ocupada pelas forças aliadas e reduzida apenas a um pequeno território em volta de Berlim, onde os últimos SS procuravam resistir com o desespero das sobrevivência. Um destino já traçava inadível. Quanto à guerra no Pacífico, a potência naval do Japão já estava destruída. As cidades impônicas começavam a queimar debaixo de continuados ataques de bombardeiros americanos. A vitória se perfilava nítida e clara. Todavia, milhares de quilômetros separavam ainda os marines das costas inimigas. O presidente Harry Truman tomou posse na Casa Branca exatamente nessa hora crucial, quase atordoado pela imprevista e enorme responsabilidade. Procurou logo se inteirar da situação política e militar, da qual estava quase que alienado devido à centralização de poderes que havia caracterizado o governo de Roosevelt. Imediatamente estudou a situação, tanto na Europa quanto no Pacífico, e chegou à conclusão de que os Estados Unidos, embora já vitoriosos contra a Alemanha de Hitler, deveria ainda enfrentar longos anos de luta para dobrar a teimosa e heróica resistência dos filhos do sol nascente. Espero que não, senhor presidente, disse-lhe Harry Stimson, ministro da guerra. Nossa arma total estará pronta em breve tempo. Truman caiu das nuvens. Que arma total? Perguntou. O que é isso? Perguntou. O projeto Manhattan, senhor presidente, explicou o general. Percebendo a completa ignorância de Truman a respeito, ele estará pronto e prestes a ser testado em poucos meses em Los Alamos, no Novo México. Estão trabalhando de noite. O general Groves, juntamente com o físico Oppenheimer, afiançaram-me que em breve as forças americanas possuiriam os meios para decidir a guerra em poucos dias. Rapidamente, Stimson informou a Truman do projeto Manhattan e da bomba que estava sendo aprontada no Planalto de Pajarito. Explicou ao presidente o valor de uma arma tão potente e a força aterradora que essa bomba possuía, não somente como arma concreta e militar, mas também como arma eminentemente psicológica. Truman, porém, como todo homem prático e completamente alienado da ciência e de seus recursos, permaneceu bastante descrente. Os militares estão sempre cheios de projetos mirabolantes, pensou. Eles possuem sempre uma arma secreta, uma arma invencível. Eles prometem sempre uma guerra rápida e vitoriosa. Depois só Deus sabe o que acontece. Assim não deu quase nenhum valor às declarações de Stimson, ignorando o projeto Manhattan
e qualquer plano traçado. Isso convenceu o ministro da Guerra a voltar novamente ao assunto durante uma audiência à Casa Branca no dia 4 de abril de 1945. Senhor presidente, disse a Truman, a bomba atômica é praticamente uma realidade. O general Groves me autorizou a informá-lo que nesses dias estão sendo ultimados os preparativos para o primeiro teste. Não é possível ignorar tal força, considerá-la apenas como algo de utópico. Essa bomba já existe, senhor presidente, e exige providências imediatas. Dessa vez, Truman se convenceu da importância do projeto Manhattan. Quer providências? Perguntou. O que é necessário fazer? Perguntou. Organizar imediatamente um comitê com a tarefa precípua de estudar todo e qualquer problema atinente a essa nova energia, respondeu o general. A bomba atômica não é uma bomba convencional, cujo uso poderá ser autorizado através de uma simples ordem general ou do próprio ministro da Guerra. Ela é algo de excepcional, senhor presidente. É algo que, pelo que me consta, dissolve a própria matéria, algo que marca o início de uma nova era científica. Estou tentando em afirmar, senhor presidente, que ela dará seu nome à nova história do mundo. E que nós estamos na véspera da era atômica. Foi assim que Truman imediatamente deu ordens para que fosse constituído um comitê chefiado pelo próprio Stimson e por James Byrnes, seu representante pessoal. Esse comitê, que recebeu a denominação de Interim Committee, foi, porém, investido de poderes apenas consultivos e de nenhum executivo ou legislativo. Ele foi formado rapidamente, sendo convocado com seus membros George Harrison, presidente do New York Life Insurance Company, William Clayton, assistente do secretário de Estado Ralph Bard, subsecretário da Marinha, Warner Bush, diretor do Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento Científico, Carl Compton, presidente do Massachusetts Institute of Technology, e James Conant, reitor da Universidade de Harvard. Paralelamente foi criada outra comissão científica formada por Oppenheimer, Fermi, Compton e Ernest Lawrence. O Interim Committee reuniu-se pela primeira vez no dia 9 de maio de 1945. Durante essa reunião, porém, não foi discutida nenhuma questão importante de relevo. A discussão sobre o problema da bomba atômica propriamente dita foi iniciada durante uma segunda reunião, realizada no dia 31 de maio a 2 de junho, a qual participaram, além da comissão científica, também o general Marshall e Groves. O problema foi imediatamente levantado por Harrison, que, na ausência do general Stimson, foi encarregado de presidir a reunião. Senhores, ele disse gravemente, devemos ou não usar a bomba atômica contra o Japão? Perguntou. A Alemanha de Hitler, de fato, já havia capitulado no dia 5 de maio, após o suicídio do ditador nazista num bunker de Berlim. E somente os heróicos e pequeninos senhores da guerra japoneses ainda continuam a combater acirradamente contra as forças americanas, resistindo bravamente e fazendo prever uma guerra longa e exaustiva. Cada um dos membros do Interim Comitê e da Comissão Científica logo expôs suas dúvidas morais quanto ao uso da bomba atômica, embora todas concordassem que o emprego da arma nuclear era o único meio para acabar com a guerra de maneira rápida e definitiva. Todavia, afirmou Conant, evidentemente preocupado, não podemos esquecer que o uso da bomba não afetará somente a potência militar do Japão, mas constituirá um meio de destruição, prevalentemente entre a população civil. Esse é o nosso grande e insolúvel problema. Por que insolúvel? Perguntou Harrison. Não poderíamos usar a bomba atômica somente sobre um objetivo militar? Perguntou. Absolutamente impossível, respondeu Oppenheimer. Pelos nossos cálculos, seu poder de destruição é muito vasto e nenhum objetivo militar japonês é tão amplo para absorvê-lo totalmente. De qualquer maneira, a população civil ficará envolvida. O único objetivo possível para conseguir um efeito psicológico marcante, disse então Clayton, seria uma cidade japonesa, mas quantas pessoas civis seriam obrigadas a sacrificar com isso? Perguntava. Um silêncio pesado caiu na sala. Depois Compton deu um soco na mesa. Seria inumano, exclamou. Simplesmente inumano. Por que não usar essa bomba apenas em sentido psicológico, sem causar nenhuma vítima? Perguntava. Poderíamos avisar o governo japonês de nossa intenção, aconselhá-la a evacuar uma certa zona, uma zona vastíssima, por exemplo, e depois lançar a bomba sobre essa área a título demonstrativo. Tóquio ficaria consciente de nossa força
e o governo japonês seria avisado que, persistindo o estado de guerra, a próxima bomba teria como objetivo uma cidade. Dessa maneira conseguiríamos o efeito desejado, poupando a vida de milhares de pessoas inocentes. O silêncio caiu novamente na sala, todos ficaram calados, analisando a ideia de Compton. Depois Bard sacudiu a cabeça. Sua proposta é um absurdo, Compton disse. Estamos envolvidos numa guerra total, sem exclusão de golpes. E o senhor propõe uma gentileza excepcional, completamente inviável, até ridícula. Deveríamos dizer aos japoneses: cuidado, senhores. Se não aceitarem uma rendição imediata total, nós os esmagaremos. E com isso, perguntava, numa guerra, ambas as partes pretendem esmagar a outra. E sem nenhuma gentileza, por princípio ou necessidade, meu caro Compton. O governo de Tóquio, por acaso, nos avisou do ataque em Pearl Harbor? Perguntava, não. Fomos atacados de surpresa, aniquilados, assassinados, com um cinismo nunca antes verificado, sem nenhuma prévia declaração de guerra, sem nenhum aviso. O que faria o senhor se uma noite passada por uma rua escura fosse atacada à traição por um assassino? Levando uma bela pancada na cabeça, perguntava, enquanto lutasse pela sobrevivência, sem nenhuma exclusão de golpes. Diria a seu agressor, cuidado, meu inimigo, estou com um revólver no bolso. E esse revólver dispararia balas capazes de matá-lo? Quer ver? Pergunta. E faria a ele uma bela demonstração disparando contra um lampião? Faria isso? Antes de matá-lo? Rebateu Compton. Tentaria assustá-lo, disparando alguns tiros para o ar, ou tentando feri-lo, apontando para as pernas. Não, exclamou então Butch. Sua ideia não funcionará, Compton. Os japoneses logo suspeitariam de alguma cilada e de qualquer forma fariam o possível para explodir o avião que levaria a bomba. Ainda no ar, ou tentariam capturá-lo de uma maneira ou de outra. Nesse caso, entrariam de posse da bomba atômica. Imaginem vocês o presente que daríamos aos físicos japoneses? Perguntavam. Existe outra possibilidade, disse Marshall. Os japoneses poderiam evacuar a zona completamente de civis e militares e concentrar nessa área todos os prisioneiros americanos. Nesse caso, nós mataríamos milhares e milhares de nossos soldados, debaixo das risadas de gozação dos generais nipônicos. Qual é a sua opinião, Mr. Oppenheimer? Disse então Harrison, dirigindo-se ao cientista sentado perto de Fermi e Lawrence, seguia a discussão atentamente. Open levantou os olhos sobre os presentes. Que diabo queriam dele? Perguntava. Havia trabalhado como um condenado, havia sofrido como um desesperado, havia quase aprontado aquela arma terrível. Até aquele momento havia encarado a bomba apenas como um problema científico, estritamente científico, não se perguntando sobre seu uso e sobre o que poderia acarretar aos homens. Agora pediam-lhe a sua opinião, perguntavam-lhe se seria decente ou não usá-la contra o inimigo. Não era um problema dos políticos? Perguntava. Respondeu, não sei, disse. É um problema que não me diz respeito. Minha opinião de leigo em problemas militares, porém, é simples. Pelo que entendi, vocês estão procurando para a bomba atômica um uso exclusivamente psicológico. Então, nesse caso, sou obrigado a levar em consideração também o aspecto científico. A bomba, de fato, numa zona completamente deserta, não perderia nada de sua potência, mas perderia todo e qualquer efeito aterrador. Sua explosão equivaleria a zero. O que ela destruiria? Pergunta. Nada, absolutamente nada. E o que isso demonstraria? Nada, absolutamente nada. Seria apenas uma demonstração platônica, sem nenhum resultado prático. Não estou discutindo o aspecto humano da questão, mas estou apenas afirmando o que pensa sobre o resultado de uma eventual explosão atômica no lugar deserto. O resultado das palavras de Oppenheimer foi o que o comitê, com exceção do escrupuloso Ralph Bard, decidiu encaminhar ao presidente Truman, que havia evocado para si toda e qualquer responsabilidade das decisões fundamentais em tempo de guerra. Um relatório aconselhando a usar a bomba contra o Japão o mais cedo possível, usá-la especificamente contra o objetivo de instalações bélicas e habitações civis. Numa palavra, lançar a bomba atômica sobre a cidade. Open disse Catarina ao cientista, não se assumiu uma grande responsabilidade perante a humanidade? Perguntou. Foi necessário, Kate. Ele replicou, de cara amarrada. A bomba é muito potente, provavelmente matará centenas e centenas de pessoas, mas isso será contrabalanceado com o fim imediato da guerra, poupando em outros campos milhares e milhares de vidas humanas. Henry Stimson, que não havia participado da reunião do interim comitê,
Por estar atarefado em outros problemas, ao ler o relatório ficou, porém, indeciso. Como o ministro de Guerra reconhecia suas pesadas responsabilidades e antes de dar seu parecer definitivo, o presidente resolveu pedir a todos os cientistas envolvidos no projeto Manhattan seu pensamento sobre o caso. Para isso, insistiu uma segunda comissão, denominada Comitê on Social and Political Implication, confiada a Arthur Compton a escolha de seus membros. Essa comissão foi logo formada sob a presidência de James Franck e tendo em seus membros Leo Szilard e Eugene Rabinovich. Os três discutiram longamente o assunto e chegaram a uma conclusão diferente do interim comitê e da opinião emitida por Oppenheimer, especialmente Szilard, um homem que primeiro entre todos havia feito o possível e o impossível para conseguir que os Estados Unidos iniciassem as pesquisas para a construção da bomba. O cientista húngaro, mas que seus colegas estavam convencidos de que a bomba atômica tinha um poder imensamente superior ao que os próprios artifícios previam. Algo de apocalíptico, completamente inumano. Ao longo de um demorado processo moral íntimo e profundo, Szilard já havia chegado à conclusão de que ele e seus colegas de Los Alamos haviam colaborado para a construção de algo proibido, excepcional, que nunca poderia ser usado contra o próprio homem. Influenciado pelo cientista húngaro, então Franck e Rabinovich aprontaram um relatório para uso exclusivo do presidente, onde estava escrito que o uso da bomba atômica contra o Japão, acima de qualquer impelente necessidade militar, devia ser sempre subordinado às responsabilidades sociais e políticas, isto é, ao perigo do precedente histórico. O relatório Franck, como passou a ser conhecido, o documento estava totalmente contrário ao lançamento da bomba sobre uma cidade japonesa, não previamente avisada. Acenava a possibilidade de uma explosão demonstrativa numa ilha deserta do Pacífico. Presentes os representantes das Nações Unidas já em fase de organização. Numa fase posterior, dizia o documento, com o conhecimento dessa entidade mundial de todo o povo americano persistindo, os japoneses em não aceitarem esse ultimato de rendição imediata, poderíamos lançar uma bomba atômica sobre uma cidade inimiga. Esse relatório, porém, chegou em Washington com atraso. A comissão científica formada por Oppenheimer, Compton, Fermi e Lawrence havia já endossado o parecer do interim comitê, segundo o qual não existiam outras alternativas, senão o lançamento da bomba sobre a cidade japonesa. De nada valeram as petições assinadas por diversos cientistas, chefiados pelo próprio Szilard. Um húngaro dessa vez não poupou esforços até conseguir uma nova carta de Einstein, na qual o velho cientista aconselhava o uso da arma, mas essa carta nunca chegou às mãos do presidente, perdendo-se em sua tramitação pelos escritórios da Casa Branca, sobre alguma mesa de secretário, sendo definitivamente engolida depois por algum arquivo poeirento. Szilard então recorreu a uma manifestação pública, conseguindo a assinatura de 60 cientistas de Chicago que haviam participado do projeto Manhattan. Inutilmente, o próprio general Groves, porém, ficou pensativo e ligeiramente assustado, decidiu realizar motu próprio uma pesquisa entre os homens de Los Alamos, encarregando Compton de sondar a opinião dos colegas. O resultado foi impressionante. 15% manifestaram-se favoráveis ao uso da bomba, imediatamente convencido de que isso determinaria uma rápida cessação das hostilidades. 46% declaravam-se favoráveis apenas a uma demonstração experimental, com aviso prévio ao governo japonês. 11% declaravam-se favoráveis à demonstração experimental, mas à presença de delegados do mundo inteiro. E 2% finalmente acharam conveniente engavetar todo o projeto Manhattan para sempre e esquecer a bomba atômica e tudo o que ela representava, e nunca revelar ao mundo sequer a existência dessa terrível arma. Groves ficou intranquilo e temeroso, mas suas dúvidas foram rapidamente dispersadas quando recebeu de Oppenheimer a notícia que a bomba estava finalmente pronta para ser testada. Seus instintos militares prevaleceram imediatamente. O general esqueceu-se da política e dos problemas morais e humanos, descarregando-os mentalmente sobre os homens que mandavam e desmandavam em Washington.
Ele era apenas um general encarregado de levar a termo o Projeto Manhattan e de entregar a bomba atômica às Forças Armadas. Quanto a seu uso, o que tinha ele a ver com isso? Perguntava. Então imediatamente entregou-se à organização do teste. Assim, no começo de junho, uma longa coluna de caminhões militares abandonou para sempre Los Alamos e o Planalto de Pajarito, carregando consigo o resultado de todos aqueles anos de estudo e pesquisa, de trabalho incansável de mais de 6.000 homens. O general Groves, Oppenheimer, Fermi e os mais importantes cientistas do Centro Y seguiram os caminhões poucos dias depois. Destinação: um deserto no sul do Novo México chamado Jornada del Muerto, a cerca de 80 quilômetros de Álamos Gordo, uma cidadezinha esquecida por Deus e pelos homens, situada na confluência dos últimos contrafortes da Sierra Blanca com as primeiras areias do vasto e inhospitaleiro deserto. O que acontecerá, Open? Perguntou Catarina ao marido. Ficarei esperando em Los Alamos. Tenha cuidado. Terei, ele respondeu com um sorriso azedo. E não se preocupe, trata-se apenas de um teste e uma bomba muito mais potente do que qualquer outra até agora fabricada, mas sempre uma bomba. Não será nenhum fim do mundo, mas foi. Robert Oppenheimer, ao criar uma bomba tão desumana, eu tentava apenas salvar a humanidade.